Fala aí, galerinha do 7º ano, chegamos aqui para mais uma gravação. Primeiramente, agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal. O objetivo não é fazer um grande canal, não é estar monetizando, nem virar youtuber, é sim estar trazendo aulas aí com a melhor qualidade possível dentro dos nossos limites, e mesmo assim está ocorrendo um grande retorno no número de inscritos, no número de curtidas. Muito obrigado a todos vocês, alunos, não alunos, pessoas que estão vindo aqui e que estão gostando desse trabalho. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Idade Moderna, Introdução. Então, nós estamos aí falando da Idade Moderna. Vamos fazer a nossa introdução sobre o assunto. E é um tema, né? A gente está saindo da Idade Média e entrando em outro período histórico. Então vamos ver como que ele ocorreu. O contexto, pessoal, em que vai surgir a Idade Moderna é o contexto de contestação do poder da Igreja Católica, né? Do poder do Papa. Isso daí nós vimos durante as aulas da Reforma Protestante. As revoltas camponesas também, que elas ocorrem ali porque os camponeses estão buscando suas terras, que o clero e a nobreza havia tomado, então eles querem terras. Um grande exemplo disso nós vimos também ali durante a Reforma Protestante, quando Lutero faz a reforma do luteranismo, né? Faz o luteranismo ali, cria o luteranismo dentro da região onde será a Alemanha. Existem as revoltas camponesas, os camponeses buscando as suas terras. Então essa ideia de posse de terra, de distribuição da terra, também está acabando com aquela lógica de servidão que existia ao longo da Idade Média. Aí nós falamos também da valorização da razão, no caso a valorização da razão humana, né? Abandonando aquela questão da fé, do espiritual, de que tudo é explicado pela fé. Isso acontece ali principalmente durante o Renascimento, que também já temos aí alguns vídeos, né? Videoaulas falando sobre o Renascimento, e a valorização do acúmulo de riqueza. Essa valorização do acúmulo de riqueza é devido ao surgimento da burguesia, essa nova classe social que é baseada no comércio, né? Surge ali no Renascimento comercial e urbano. E esse pessoal são os comerciantes, são os artesãos, e eles vão visar sempre o lucro. Então ali ainda na Idade Média, entre os séculos XIII até o século XV, vão estar vendo essas mudanças que nós acabamos de comentar, e muitas dessas mudanças vão favorecer a formação do Estado moderno e algumas características, né, que vão formar, né, esse Estado moderno, que vão formar esse Estado moderno aí, estão aqui já contidas nesse meio da Idade Média. Então, algumas delas são a centralização do poder político nas mãos dos monarcas, ou seja, aquela descentralização do poder que ocorria durante a Idade Média, durante o feudalismo, que cada senhor feudal comandava o seu feudo, criava suas próprias leis. Isso vai começar a mudar ao longo do tempo. Ao longo do tempo, esses monarcas, os reis de cada lugar, eles vão começar a ter mais poder que os senhores feudais. Por quê? Esses senhores feudais vão abrir mão do seu poder político, porque estão sofrendo com crises econômicas, estão sofrendo com pestes que assolaram a Europa, como a peste bubônica, por exemplo. E o que vai ocorrer é que eles vão começar a ceder o seu poder para
um rei para o rei daquela região. Territórios delimitados por aspectos culturais e da língua nacional. Ou seja, até então eram os feudos, né, que existiam, cada um no seu quadrado, e daqui a pouco não, esses feudos, quando eles começam, os senhores feudais começam a ceder o seu poder aos reis, eles vão começar a delimitar qual vai ser o território que esse rei vai comandar. Então, duas características vão ser marcantes: a cultura, os hábitos culturais semelhantes e a língua semelhante. Exemplo, os feudos que ficavam na região da França, o rei que vai comandar esses feudos, né, esses antigos feudos, vai ser um rei que fala francês, que gosta de beber vinho e comer queijo. E os senhores feudais que vão ceder o seu poder para esse rei vão ser senhores feudais que falam francês e que bebem vinho, né, champanhe, e comem queijo. Já os senhores feudais que gostam de comer salsichão e beber cerveja e falam alemão, eles vão ceder o seu poder para um rei que fala alemão, que gosta de beber cerveja e comer salsichão. Então, os feudos que falam francês e gostam de comer queijo e beber vinho, eles vão formar o território, o Estado moderno da França. E os reis e os feudos que falam alemão, gostam de beber cerveja e comer salsichão, eles vão formar um outro estado moderno, que ainda não se chama Alemanha, mas que vai se chamar Prússia, certo? O poder do rei é fortalecido devido ao apoio dos burgueses da nobreza. Claro, é o que eu estou falando. A nobreza, né, esses senhores feudais, eles eram nobres. Mas não só os nobres apoiam o poder do rei, a burguesia também. E aí a gente fala, o objetivo da nobreza era manter seus privilégios. Claro, a nobreza ela gostava de fazer muitas festas, gostava de estar esbanjando sua riqueza, de falar, né, os nobres gostavam de falar que eles eram superiores às outras classes sociais durante a Idade Média, e com o enfraquecimento do poder da igreja e com o crescimento da burguesia, esses nobres eles começaram a perder o seu poder. Então, para manter o seu título de nobre, para ter riquezas, né, ser sustentado pelo Estado, esses nobres vão apoiar o rei, vão bajular este rei, para que eles possam conseguir cargos importantes no reino e assim eles possam ficar próximo da monarquia e tendo os seus privilégios adquiridos. Já a burguesia, ela se aproximava do rei, né, e apoiava o poder do rei para que ele pudesse decretar leis que beneficiassem o comércio desses burgueses, para que eles pudessem obter mais lucro conforme eles fossem vender os seus produtos. E assim esses burgueses poderiam enriquecer mais. O enriquecimento dessa burguesia não interessava somente a esses burgueses nesse período, mas também ao rei, porque através do enriquecimento dos burgueses, esse Estado moderno também iria enriquecer e também a nobreza iria conseguir ser sustentada através do trabalho desta burguesia. Claro, não podemos esquecer que a invenção da imprensa por Gutenberg também ajudou no fortalecimento, né, da língua nacional. Não se esqueçam disso. Com a divulgação
dos livros escritos durante o Renascimento, né? Camões escrevendo os Lusíadas em Portugal, Miguel de Cervantes escrevendo Dom Quixote na Espanha, Shakespeare na Inglaterra escrevendo Romeu e Julieta, Hamlet, são livros que irão fortalecer a língua nacional e vão ajudar na delimitação do território desses estados modernos, certo, pessoal? Então, não se esqueçam que o Renascimento literário ele teve uma grande contribuição para a formação dos estados modernos. Agora, as características dos estados modernos em si agora são características mais políticas e econômicas, que nós vamos ver com a formação desses estados modernos. O poder político, como vimos, estava centralizado nas mãos do rei. Houve também, com a formação desses estados modernos, a padronização da moeda, ou seja, uma moeda para cada estado. O florim, por exemplo, ele estava ligado à Itália. O florim era a moeda ali dos estados italianos. E, por exemplo, o franco, vamos dizer, o franco era a moeda dos franceses. Então, cada estado moderno ele vai ter sua própria moeda. Isso daí nos lembra o quê? As feiras medievais, que o comerciante de cada local vai chegar com a moeda da sua região. Mas agora não é por região, agora é por estado. A França, o reino da França vai ter a sua moeda, os reinos alemães ali, eles vão ter as suas moedas, a Inglaterra vai ter sua moeda, os estados italianos vão ter sua moeda. Então, cada região da Europa, cada estado da Europa vai ter a sua própria moeda nacional. Essa padronização acontece, né, uma característica ocorrida dentro da formação dos estados modernos. Além da padronização da moeda, nós vamos ter a padronização dos sistemas de pesos e medidas. Então, exemplo, na França, o peso pode ser medido por quilo. Na Inglaterra, o peso pode ser medido por libras. Então, houve o quê? Uma padronização desse sistema de pesos e medidas. Além disso, ocorreu a formação de uma burocracia. O que é isso? Burocracia são as pessoas que irão trabalhar para o rei. E quem é que vai trabalhar para o rei? Os nobres, para manter seus privilégios, igual nós falamos. Então, o cobrador de impostos vai fazer parte da nobreza. O governador de cada província desse estado moderno vai ser um nobre. E aí a gente vai chegar no exemplo do Robin Hood, que quem cobra os impostos é um nobre. E o Robin Hood, né, é uma pessoa do povo e que ele vai tirar esse dinheiro, esse imposto cobrado por esses nobres lá na Inglaterra e vai devolver ao povo. E além da formação de uma burocracia, o rei vai precisar também ter um exército de mercenários, ou seja, um exército permanente. De que maneira ele mantém esse exército? Pagando ele. Por isso é chamado de mercenário. Mercenário porque esses soldados só irão participar deste exército porque eles recebem um soldo, um salário. E geralmente esse exército dos estados modernos ele é formado por mercenários estrangeiros. Por que estrangeiros? Porque quando esse soldado fosse cobrar um imposto de um camponês, ele não iria entender a língua daquele camponês e nem iria sentir sentimento de pena, porque as características físicas desse mercenário estrangeiro seria diferente do camponês. Vamos dar um exemplo. O rei da França, ele pode contratar um exército de mercenários estrangeiros da Suécia.
porque o sueco, as características físicas dele é bem diferente do francês. Então ele não vai sentir pena de, se tiver que matar, né, o camponês para pegar o imposto dele, ele não vai sentir pena alguma, porque ele não vai ouvir o que aquele camponês está falando e nem vai ver semelhança. Vai falar, essa senhora parece com a minha avó, parece com a minha mãe, minha tia, porque não há semelhança física. Agora, se for um soldado francês, é claro que ele vai sentir pena, ele não vai querer causar julgo pesado sobre o povo. O que acontece, por exemplo, no desenho animado Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame, o soldado ali que está defendendo Quasimodo, ele é francês. Então, ele, claro que vai defender o Quasimodo, que é o Corcunda, vai ser contra o padre, né, o bispo da igreja, que ataca o Quasimodo, e também o soldado, no caso, ele vai defender a cigana. Então, pessoal, são essas as características. Valeu pela aula de hoje e daqui a pouco vamos dar sequência a esse assunto. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.